Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou postar pra vocês pelo menos 1001 histórias que eu gostaria de dizer que eu li no livro. Desde que eu comecei a ler, lá na minha adolescência, eu sempre namorei esse livro. Eu lembro que na época ele era bem mais barato do que ele é hoje, já que hoje ele é uma versão esgotada. Só que na época, entre comprar um livro e um livro que indica livros, é óbvio que eu escolhia comprar os livros, já que, né, o orçamento de estudante não era muito alto. Mas desde o ano passado, especificamente, que eu retomei o meu hábito de leitura e me tornei uma leitora mais voraz, eu vivia namorando esse livro e procurando ele, ver se eu encontrava em algum sebo ou na estante virtual. Então, no mês passado, eu estava dando uma passeada pela estante virtual e achei um exemplar que estava num preço mais acessível, levando em conta as outras ofertas, e decidi adquirir. Na verdade, eu já segui uma planilha que contava todos os livros e eu ia marcando os que eu já tinha lido, o que eu queria ler, o que eu tinha em casa, mas na verdade eu queria a versão física para poder marcar com os post-its. E finalmente eu consegui! E agora eu tenho a versão física, que eu já marquei aqui em cima em verde todos os que eu já li. Também marquei aqui em amarelo o que eu já tenho. E vou grifando também e anotando as coisas importantes dos livros que eu já li, que tem aqui. No geral, eu me considero uma leitora bastante eclética. Eu gosto de passear pelos gêneros literários e ir aprendendo um pouco mais. Eu só não me aventurei muito por poesia, mas espero um dia ainda chegar lá. Particularmente, eu gosto bastante de livros contemporâneos. Eu gosto bastante de que eles discutam as problemáticas que a gente vive no mundo atual e que faz bastante sentido pra mim, que estou vivendo naquela época. Mas é claro que os clássicos têm um certo charme e se o livro mereceu estar nessa lista de 1001 livros, é óbvio que eu vou querer ler. Infelizmente, diversos dos livros que tem aqui nesse 1001 livros, eles não têm tradução para o Brasil. Até alguns, digamos, os que são em inglês, ainda dá para dar uma arriscada e tentar, mas tem outros de várias línguas que, infelizmente, se não for traduzido para o Brasil, a gente nunca vai ter acesso. Mesmo assim, é muito legal você folhear esse livro e lendo as narrativas, as sinopses e ter contato com livros que provavelmente você nunca teria sem esse livro. Um dos responsáveis por reunir essa lista de 1001 livros conta na introdução que eles escolheram esse número justamente pela referência ao livro 1001 Noites, em que a Sherazade conta diversas histórias para o sultão na intenção de sobreviver até a próxima noite. Sendo assim, eu acabei separando os livros que eu já li, os que eu quero ler e os que eu tenho na minha estante. Foi um total de 29 livros que eu li, eu tenho outros 9 na minha estante e são mais de 100 os que eu tenho interesse de ler. Eu vou mostrar aqui então um pouquinho rapidinho, falar sobre o que eu achei de todos os livros que eu li. Eu tentei colocar eles na ordem, na verdade até o 9º eu li há mais de 2 anos, então eu não tenho certeza se tá certinho na ordem que eu li, mas a partir do 10º eu tenho certeza que foi nessa ordem mesmo. Eu vou dar só uma pincelada por cima do que eu achei, quais foram minhas impressões, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E o primeiro livro que eu lembro de ter lido é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu li ele durante, acho que minha 8ª série ou primeiro ano. Na verdade, eu lembro que eu li ele em um dia, porque eu tinha prova no dia seguinte, eu fiquei postergando, e daí eu precisei ler correndo. Então, basicamente, terminei ele na base do ódio. Eu fico um pouco triste, porque essa experiência foi uma experiência forçada. Eu lembro que eu gostei do livro, mas eu achei ele extremamente maçante. Óbvio que eu quero fazer uma releitura agora, eu acho que a leitora que eu sou hoje está bem mais preparada para reconhecer a genialidade do Machado de Assis. Outro livro que eu li foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eu emprestei da minha amiga Charlene, que adora Clarice, e sinceramente essa é uma das histórias que eu não lembro quase nada e que vai exigir uma releitura. Outro livro que eu li do Machado de Assis é Memórias Póstumas de Brás Cubas, também li durante a época da escola. Eu lembro que eu achei bastante engraçado a forma que ele escreveu o livro, mas já também esqueci bastante da história. Mais um livro da época da escola é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Eu lembro que foi o primeiro livro obrigatório que eu realmente gostei de ler, eu realmente adorei a história, eu li super correndo para descobrir o que ia acontecer no final, mais um que vai ter que ser relido. O Fogo Morto, do José Lins do Rego, foi mais um livro obrigatório da escola. Esse realmente eu não lembro de nada, exceto do que eu li esse livro. Eu lembro que na época foi bem difícil, porque além de ele ser super maçante, ele era bem longo, pelo menos para a leitora que eu era na época. O Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, eu tive um primeiro contato com a história através da adaptação para o cinema, que tem o Brad Pitt e o Tom Cruise.
Eu queria, na verdade, conhecer a escrita da Anne Rice e também conhecer a história original, e foi uma experiência incrível, apesar da adaptação ser bem parecida com a história original. Uma grande surpresa foi O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Esse foi mais um livro que eu entrei em contato após assistir a adaptação no cinema. Aqui costumava ter uma promoção em um dos cinemas em que eles passavam filmes clássicos, e eu fui assistir no cinema O Poderoso Chefão, e eu não gostei muito, achei o filme muito arrastado, não me interessei muito, mas que decidi dar a chance pro livro para ver se eu me engatava mais na história. E olha que ainda bem que eu dei essa chance, porque ele se tornou um dos favoritos da vida. Se você quer um livro bom que fala sobre máfia italiana, esse é o livro, é simplesmente demais. Os personagens são muito bons, a trama é muito envolvente e, sinceramente, é demais. Acho que preciso dar mais uma chance para adaptação agora que eu gosto bastante da história. E o meu primeiro contato com o Tolkien foi através do Hobbit, que eu, na verdade, tive também contato após assistir as 3 adaptações para o cinema. Ela é uma história muito envolvente, é uma aventura muito legal, então eu super indico para pessoas que estão iniciando na leitura, até mesmo crianças. Foi aí que começou a minha paixão pela escrita do Tolkien. A história do livro, na verdade, é bem mais curta que é contada nos filmes. Na verdade, o diretor teve ali uma liberdade criativa para colocar mais coisas, mas eu adoro tanto o livro quanto os filmes, apesar de muita gente não gostar, né, William? E se o amor começou no Hobbit, aqui ele se concretizou com O Senhor dos Anéis. Aqui o primeiro livro para representar a trilogia, né, A Sociedade do Anel. É um livro que, sinceramente, não tenho o que dizer. A escrita do Tolkien é maravilhosa, ela te envolve do começo ao fim. Eu não conseguia largar os livros, isso que eu já tinha visto os filmes. Enquanto não chegava no final da história, eu não queria parar. Sinceramente, é um livro bem grande, na verdade, a trilogia inteira tem 1.500 páginas, mas vale muito a pena embarcar nessa aventura. Eu trago esse livro aqui, que é um medo clássico do Edgar Allan Poe, lançado pela Dark Side, para representar os 2 contos que estão nessa lista, que é O Poço e o Pêndulo e A Queda da Casa Usher. O Poço e o Pêndulo é o primeiro conto que está nesse compilado de contos desse livro que eu mostrei, e foi o primeiro que eu li, e realmente até agora não teve nenhum que bateu ele. Ele é o meu favorito do Edgar Allan Poe. A forma como ele vai narrando a história, sem você entender o que realmente está acontecendo, onde o personagem está, é super claustrofóbica e muito genial. A Queda da Casa Usher eu também gostei, mas eu não estava muito no clima no dia e realmente não é uma das minhas favoritas. Agora, um dos meus queridinhos é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Confesso que eu tive que ler mais de uma vez para conseguir ler essa história. Na primeira tentativa, eu li algumas páginas, achei extremamente maçante, não entendi nada e desisti. Na segunda, eu tive um pouco mais de perseverança e consegui realmente engatar na história. Na verdade, ele demora ali umas 40 páginas para você se situar, mas quando uma das personagens começa a contar essa história, é simplesmente impossível de parar. A fórmula como a Emily inovou a forma de escrita para a época dela, é muito legal. Ela constrói personagens que têm tanto qualidades quanto defeitos. Na verdade, você não ama e nem odeia ninguém. São personagens com múltiplas camadas, ou seja, eles são bastante reais e bastante críveis. Eu lembro que quando eu engatei na história, eu devorei ela ali em 3 dias, e diferente do que eu esperava ser uma história de amor, ela é uma história que fala sobre bem mais coisas. Na verdade, é uma história focada no ser humano e nas suas dificuldades de enfrentar a vida. Sério, eu recomendo demais, era um dos livros que eu tinha muito medo de ler por ser um clássico e acabou se tornando um dos favoritos da minha vida. Um dos livros mais famosos dessa lista é O Pequeno Príncipe, do Antoine, não tenho capacidade de falar o sobrenome dele. Foi um livro que foi um pouco decepcionante pra mim, eu realmente acho que eu li ele fora de hora, eu não estava preparada. Eu via de uma época que eu estava lendo muitos livros em sequência, livros grandes, e daí eu peguei esse e realmente não foi o que eu esperava. Apesar de que ele tem muitas passagens legais, ele traz muitas lições, principalmente para crianças e adolescentes. Mesmo assim, ele é um super clássico e vale totalmente a leitura. Um livro que eu não vi a hora de ler, revirei tudo os sebos da cidade para encontrar ele, foi O Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro vai ser um eterno conflito na minha vida, porque eu adoro ele, ao mesmo tempo que eu não gosto dele. Se tem uma palavra que pode representar esse livro, é desconfortável. Uma das coisas que eu mais gosto em livros são livros que trazem personagens crianças bem trabalhados. Se o livro traz crianças engraçadas e espertas, eu super amo o livro. Agora, se ele traz crianças em situação de perigo ou vulnerabilidade, aí eu fico super agoniada e entro nesse conflito de gostar ou não gostar do livro. E foi assim a minha experiência durante toda a leitura de Senhor das Moscas. Ele é um livro incrível, ele traz diversas discussões sobre sociedade, sobre instintos básicos do ser humano, mas é muito difícil acompanhar essas crianças em perigo, ali sozinhas, e toda a crueldade que está intrínseco no ser humano. Ele é um livro muito inteligente, também é um clássico e super merece ser lido, mas eu aconselho que você vá preparado
para encontrar uma experiência um pouco difícil. Entrando no tripé dos livros de terror clássico, eu li Frankenstein, da Mary Shelley. Infelizmente, foi um livro que eu não gostei tanto assim de ler. Ele é super maçante. O personagem do Dr. Frankenstein é um porre. Pra mim, na verdade, o livro só ficou mais legal quando tem uma parte em que o monstro começa a contar um pedaço da história. Essa parte ficou muito legal. Porém, o plot da história é muito bom. Ele levanta diversas discussões. Uma delas, eu acho que é a principal, é na verdade discutir quem realmente é o monstro, se é o monstro que o Dr. Frankenstein criou ou se é ele próprio. Porém, eu adoro a história por trás desse livro. A Mary Shelley fez uma aposta com o marido e mais 2 amigos em que eles deveriam cada um escrever uma história de terror. E com isso, ela acabou criando Frankenstein. Também super adoro que um dos livros do tripé do terror clássico é escrito por uma mulher. Um livro que eu tenho um sentimento um pouco conflitante em relação a ele é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu não desgostei totalmente do livro, afinal ele é um livro escrito para mulheres ou pequenas mulheres, por uma mulher. Entretanto, ele foi na verdade um livro encomendado. O editor pediu que a Louisa escrevesse um livro direto para as moças, então ela não teve liberdade para fazer tudo o que ela queria com os personagens e acaba parecendo ser apenas um manual para moças do século XIX. Mesmo assim, ela acaba colocando as suas ideias um pouco mais progressistas nas personagens de uma forma bem sutil, a ponto de que ninguém reclamou da história ser um pouco mais liberal. Isso aliado ao fato de que a Louisa era uma mulher super à frente do seu tempo, ela vinha de uma família extremamente pobre e com a publicação dos seus livros, ela conseguiu tirar sua família da miséria e se tornou uma das mulheres mais ricas da sua época. Começando meu projeto desse ano de começar a ler mais livros clássicos brasileiros, eu li O Curtiço, da Luísa de Azevedo. Foi uma experiência bem diferente do que eu estava esperando. Ele narra os personagens desse Curtiço de uma forma super crua e super verdadeira. Ele aponta os defeitos e as qualidades desses personagens, sem rodeios, sem tentar acobertar nada, mostrando realmente quem eles são, até o ponto que você percebe que na verdade não tem nenhum personagem principal nessa história, o próprio Curtiço é o personagem da trama e foi muito legal a experiência de ler esse livro. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, foi o primeiro contato que eu tive com o autor. Na verdade, esse livro mais parece uma novela do que um livro em si, já que ele tem 100 e pouquinhas páginas. A escrita e o desenrolar da história para mim foram bem legais, porém eu achei o livro extremamente arrastado e super descritivo. A conclusão da história e a reflexão que ela traz são muito legais, mas na verdade não foi uma experiência muito agradável para mim, entretanto eu ainda quero ler vários outros livros do autor. Esse próximo livro não tem nem o que falar, é um dos meus queridinhos desse ano, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu já falei dele em outro vídeo aqui do canal, em que eu apontei ele como o meu preferido do primeiro semestre desse ano. Ele é simplesmente incrível, ele vai falar sobre racismo, sobre injustiças, sobre amizade, sobre segregação racial, de uma forma super leve, através dos olhos de uma menina de 9 anos. Essa com certeza é uma leitura obrigatória para a vida. O livro que deu origem à minha história de amor com Jorge Amado, Capitães de Areia, que eu li no começo desse ano. É muito inteligente como ele constrói essa história e como ele vai apresentando os personagens que moram ali na praia, as crianças, e a gente consegue ver o descaso e a negligência que tanto o governo quanto a sociedade fizeram com eles. E o mais revoltante é que essas crianças que estão ali, abandonadas à própria sorte, ainda são vistas como a escória da sociedade. Se você tem vontade de começar a ler Jorge Amado, eu super indico começar por esse livro. Agora, 2 histórias do Leon Tolstói, que eu tenho na verdade numa versão da Martin Claret, que reúne 3, é A Morte de Ivan Ilitch e a Sonata Kreutzer. Eu fiquei extremamente encantada e abismada com a genialidade da escrita do Tolstói. Na verdade, eu tinha bastante medo de encarar essa leitura, porque eu sempre achei que ia ser bem difícil, mas na verdade ela não é. Ela é uma leitura super acessível, super contemporânea, por incrível que pareça, já que foi escrita há muito tempo. Entre as duas, a minha preferida foi a Sonata Kreutzer. Claro que por ser mais antiga a escrita, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de ler algo contemporâneo, mesmo assim é super bom e eu super recomendo. E o segundo livro que eu li do trio clássico de terror é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Esse também foi uma surpresa muito boa, ainda bem que eu não sabia nada sobre essa história. Na verdade foi um pouquinho difícil, porque no começo eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo, mas logo que você se conecta com a história é muito legal e o final é demais. Ele é um livro super curtinho e tem uma história muito massa para ser um livro tão curto, realmente eu recomendo. Seguindo o meu projeto de ler mais livros da literatura brasileira, eu li Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Não foi um livro que eu super adorei, mas foi uma experiência super válida e não foi nem um pouco difícil de ler, ao contrário do que eu esperava. Eu gostei muito da forma como o escritor narra essa história e em muitos momentos ele fala direto com o leitor, o que é muito legal, porque ele quebra a quarta parede. Também tem várias passagens nesse livro que são super engraçadas e me fizeram rir alto, o que realmente não acontece com frequência.
Cara, tem uma parte muito engraçada, que o pai cata a criança pelas orelhas, e daí ele fala, aí ele me catou e me fez alçar um voo. E mais um livro que entra pra lista de leituras incômodas é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro é genial em diversas maneiras. Uma das que eu mais gostei é ele ter escolhido justamente os animais para serem os protagonistas dessa história, contando já com uma empatia maior que a gente sente pelos bichinhos. Com isso, ele traz um super paralelo à sociedade como um todo, mostrando a corrupção e como uma elite minoritária vive às custas de toda uma sociedade. O final do livro é simplesmente de explodir a cabeça, é muito bom, só vai ler. Agora das leituras recentes, eu li faz pouco tempo Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, e foi um livro que, sinceramente, eu comprei porque eu achei essa versão da Zahar muito linda num sebo e eu tinha que trazer pra casa. É claro que eu já tinha ouvido falar no Alexandre Dumas através do Conde de Monte Cristo, mas eu realmente queria conhecer a história original dos Três Mosqueteiros. Foi uma experiência bem bacana, apesar de eu não conseguir me conectar muito com a história, por acho que ela ser muito antiga, e também por algumas partes ter uma narrativa bem mais lenta. Mesmo assim, foi super legal e valeu a experiência, eu adorei a narrativa do autor e não vejo a hora de ler o Conde de Monte Cristo. Esse livro já tem resenha aqui no canal, se você se interessa pela história, clica aqui no card e dá a conferida. Um dos meus amorzinhos desse ano, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, ela é a segunda irmã que já tá nessa lista, além da Emily, e eu já sou apaixonado por essa família. Essa história é um romance de formação, e a personagem da Jane é simplesmente incrível, tudo que ela passa na história e como ela evolui é muito legal. Foi uma história que me marcou bastante, tanto que eu ainda tenho bem nítido tudo que acontece no livro, que geralmente não acontece com frequência. Eu tenho bastante vontade de trazer resenha aqui pro canal, se você tem vontade de conhecer mais essa história, comenta aqui embaixo, porque eu realmente amei ela. E agora o arroz de festa desse canal, O Iluminado, do Stephen King. Ele é o representante do Mestre do Terror nessa lista de 1001 livros e é simplesmente um livro incrível. Ele vai ter resenha aqui no canal lá no último dia de setembro, já que ele é o terceiro do cronograma de lendo Stephen King em ordem cronológica, e não é à toa que esse foi o livro escolhido para estar aqui. E para fechar a trilogia do terror, Drácula, de Bram Stoker. Drácula é aquele super clássico do terror, mesmo tendo uma escrita bem densa e um pouco confusa, principalmente no começo, vale super a pena a leitura. O final dele é sensacional. Ele tem aqui uma resenha fresquinha no canal que acabou de sair, então se você quiser conferir, clica nos cards. Esses então foram os livros que eu já li. Vou mostrar pra vocês alguns livros que eu ainda tenho na minha estante e pretendo fazer a leitura. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, O Cão dos Baskervilles, do Arthur Conan Doyle, Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, Lolita, do Vladimir Nabokov. Eu ainda tenho dois na versão e-book, que é Iracema, do José de Alencar, e Macunaíma, do Mário de Andrade. A minha ideia é trazer uma atualização dessa lista a cada 6 meses ou um ano, de acordo com a velocidade que eu for lendo livros que estão nessa lista. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários como foi sua experiência. Também não se esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal. Também ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e a gente se vê semana que vem.